Olá, um homem conhecido pelos longos cabelos e por uma força física descomunal, capaz de matar animais selvagens com as próprias mãos. Sansão guardava um temperamento explosivo. Então, como um homem assim poderia liderar com sabedoria o povo hebreu diante de tantas situações de opressão? E como, apesar dos graves erros que cometeu, Sansão ainda seria considerado um herói da fé? É o que você vai ver a partir de agora no episódio de hoje de Heróis Eternos. Uma força sobrenatural. Ele abre um leão, ele rasga ao meio. Uma fraqueza humana. Ele foi lentamente abandonando seu compromisso com Deus. Um libertador do povo diante de um enorme conflito. Um líder israelita na época mais difícil da história. E Sansão é um dos juízes mais destacados do livro. Quando Sansão nasce, os filisteus são já o grande inimigo do povo de Israel. Episódio de hoje, Sansão, parte 1. Mãos, capazes de matar um leão. O Espírito de Deus e a sua fé o ajudam a vencer o leão. E não é só isso. Sansão é esse personagem da Bíblia que aparece como esse juiz, esse libertador, contra justamente os inimigos mais poderosos que são os filisteus. Um líder israelita na época mais difícil da história. Ele surge como um indivíduo extremamente forte, o que faz sentido, porque eles estão diante do poderio dos filisteus, que nessa época é imbatível. As terras de Tel-Tzorá ficam a 30 quilômetros de Jerusalém. Este lugar foi testemunha do milagre do nascimento de Sansão. Quem diria que um homem que nasceu de uma mulher estéril se transformaria em um dos maiores juízes da Bíblia? Mais de 1000 anos antes de Cristo. O povo de Israel muitas vezes se rebela contra Deus. O povo de Israel pecava, Deus permitia que os estrangeiros ao redor os oprimissem, eles se arrependiam e Deus levantava um libertador para libertar Israel. Essa época é absolutamente caótica, né? No texto do livro de Juízes, 4 vezes aparece a frase: naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia bom aos seus próprios olhos. Ou seja, uma designação de uma situação de caos. E qual é a questão? A questão é que esses israelitas, eles são um povo de cultura nômade pastoril que chegam para mudar de vida e agora, conquistando a terra, vão viver de maneira sedentária e passarão a praticar agricultura. Quem serão os mestres? Os cananeus. Então, esse desafio, essa mescla, essa situação, ela vai mostrando a crescente infidelidade do povo em relação à aliança com Deus. O castigo vem na forma de pobreza e invasões. Os maiores inimigos naquele momento são os filisteus.
Sansão é um desses personagens que está dentro de um recorte justamente do período mais grave e intenso a partir dos filisteus. Me parece que ele está justamente mais perto do final de Juízes, porque ele está muito próximo das maiores crises desse povo com o domínio dos filisteus. E os filisteus são aqueles que estão dominando as tribos, pelo menos as tribos onde Sansão está vivendo, que é a tribo de Dan. A tribo de Dan é a tribo que está, inclusive, fugindo da região que eles estão originalmente e se estabelecendo no extremo norte, bem longe dos filisteus. Nós estamos agora na cidade de Ashkelon, uma das 5 cidades mais importantes para os filisteus, que também são conhecidos como os povos do mar. Eles são um povo que invade a terra de Canaã no século 12 a.C. A gente conhece aqui a vida deles por causa dos achados arqueológicos, desde a religião até o idioma, até inclusive a comida. Aqui nas escavações arqueológicas se acharam muitos restos de ossos de porco, quer dizer, se comia aqui muito porco. Os filisteus, eles queriam ampliar os territórios, conquistar o máximo de territórios próximos ao mar, e eles tentam conquistar o Egito e a terra de Israel. No Egito, eles vão ter grandes batalhas, eles vão ter algumas grandes vitórias, mas no final o Egito consegue prevalecer e expulsar eles ao norte. E aqui, realmente, Israel não consegue expulsar eles e, por isso, eles se assentam justamente nessa região aqui. Os israelitas passaram os últimos séculos antes desse encontro como escravos, então eles não tinham práticas militares. E justamente o contrário, os filisteus passaram séculos e séculos e séculos lutando. E por isso tinha uma desvantagem muito grande para o povo de Israel, e também eles tinham uma desvantagem porque o povo de Israel passou séculos no deserto. Então, quando os filisteus chegaram aqui pelo mar, o povo de Israel não tinha os instrumentos e nem a capacidade de combater maritimamente essa invasão. Quando Sansão nasceu, os filisteus já eram uma ameaça? Exatamente, já era uma grande ameaça desde o momento que Sansão nasceu. Em um período de incredulidade, dor e angústia, nasce um homem dotado de força extrema. Nós estamos no local do nascimento de Sansão. À esquerda, nós temos as montanhas da Judéia. Essa é a terra dos cananeus. E aqui, a dos filisteus. A mãe de Sansão era estéril. Ela encontra um anjo da parte de Deus. Então ela conta para o marido Manoá que um anjo havia lhe visitado. Mas ele fica muito desconfiado e pede para que o anjo seja chamado novamente. Então Deus envia o anjo mais uma vez. E depois de encontrá-lo em um campo, a primeira coisa que a esposa faz é correr e avisar o marido, para que ele possa vir e conversar também com o anjo da parte de Deus. É nesse momento que o homem de Deus explica como deve ser a vida do filho deles, Sansão. Então o anjo basicamente repete o que já havia dito no campo. O filho seria um nazireu, um homem dedicado ao Senhor. Sansão, ele aparece como sendo fruto de um voto. Na verdade, o Sansão, ele é um nazireu. E o nazireado, ele é um voto que pode ser feito tanto pela própria pessoa em vida, por um período, ou para o resto da vida, ou pelos pais para um filho. Então, um pai pode votar o filho para o nazireado. Mas o que significava ser um nazireu?
ele dedicava a vida dele para Deus. E por causa disso, ele deveria executar algumas funções, como, por exemplo, não tocar em animais mortos, não beber bebidas alcoólicas, incluindo vinho, e também não cortar os cabelos, de forma alguma. E então, Sansão foi escolhido, um nazireu de nascimento, porque desde o nascimento ele nunca deveria ter contato com essas coisas, incluindo não cortar o cabelo. Isso significa que era, então, para a vida inteira. Então, para ele estar com esse espírito de Yahvé sobre ele, esse poder de Deus sobre ele, né, ele deveria manter sempre essas 3 coisas intocadas. E aí tem que prestar atenção no fio narrativo de Sansão. Porque ela vai... a história de Sansão, a maneira como é narrada é muito importante. Porque ela mostra esse anti-heroísmo dele, essa queda dele, como um processo gradativo. O voto de Nazireu é por onde a história de Sansão começa. Mas ele mesmo nunca fez o voto. Isso foi imposto a ele. Aí vemos a real tensão. De um lado, Sansão estava comprometido com isso. Mas de outro, como vemos na história, ele não estava realmente seguindo as regras. E foi num dia como este, bem em frente à cidade de Tel-Tzorá, que um homem passou por este campo e construiu um altar. Ele queria agradecer a Deus pela chegada de seu primeiro filho. Este homem era Manoá. Nessa pedra, entre Beit-Shemesh e Tel-Tzorá, o pai de Sansão dedica um altar a Deus. Manoá, pai de Sansão, disse ao anjo: vou preparar comida para você. E o anjo responde: não prepare para mim. Tudo que você for preparar, prepare para Deus. Manoá pega uma cabra, e então o que a gente vê aqui, nessa pedra, é o altar onde ele queima o animal. E uma vez que ele faz isso, o anjo desaparece no fogo. É nesse momento que Manoá começa a acreditar que era realmente um homem de Deus, que veio para trazer uma mensagem. A atitude dos pais de Sansão é lembrada até hoje. O sacrifício é um ato de adoração profundo, que olha para onde você quer chegar no futuro. Você tem uma direção, um propósito, uma visão de que o que está por vir é melhor do que o presente. Então, o sacrifício é um compromisso com Deus, é um ato espiritual. Você está fazendo um voto com Deus. Hoje, Tel-Tzorá é uma cidade israelita típica das montanhas. Lembra o período em que os hebreus não habitavam planícies, então ocupadas pelos filisteus. A história de Sansão nos serve para demonstrar como a relação das tribos de Israel era muito próxima com esses vizinhos. Era uma relação de opressão, mas também de muita troca. A gente descobre, lá bem numa narrativa muito mais tardia, que é já do tempo da monarquia de Saul, que não existe espada em Israel, e que não existe metalurgia em Israel, que isso existe onde? Entre os filisteus. Então, o povo de Israel, o que ele faz? Eles vão até os filisteus para, por exemplo, afiar uma foice, porque nem isso, nem uma roda para afiar uma foice eles têm. Eles não estão isolados dos outros, eles estão no meio dos povos, aprendendo coisas boas e coisas ruins. As duas coisas estão acontecendo ali. Sansão cresce e começa a fazer as suas próprias escolhas. O problema é que em todos os momentos da história dele, ele vai descumprindo cada um. Ele vai para uma festa, ele bebe vinho, ele se casa com uma mulher que não é
cananita. Ele tem personalidade forte. Ele diz ao pai o que quer e o convence a fazer a sua vontade. Sansão não era só forte em termos de capacidade física, mas ele era forte a ponto de fazer sempre a própria vontade, o que ele quisesse. Ele sai de sua terra natal, segue para a região de Beit-Shemesh, oeste de Jerusalém, e encontra a primeira paixão de sua vida. Quando Sansão nasce, os filisteus são já o grande inimigo do povo de Israel. E por isso, quando Sansão se apaixona justamente por uma mulher filisteia da cidade de Timna, os pais dele ficam sem entender. Eles dizem, de todas as mulheres israelitas, justamente tu quer uma mulher filisteia. Naquela época era comum o povo de Israel se casar dentro do próprio povo, quer dizer, as 12 tribos se casavam entre elas, mas não com povos estrangeiros. Quando Deus instrui o povo de Israel centenas de anos antes a não celebrar casamentos com outros povos, não é porque queria ver pessoas solitárias, mas para que não passassem a adorar outros deuses. Isso servia tanto para as filhas que eram dadas em casamento ou mulheres que entrariam na família. Nós entendemos pela Bíblia que a mulher tinha uma grande influência. E dentro de um casamento como esse, é possível que houvesse idolatria. É o que já vimos nas histórias bíblicas. Curiosamente, Sansão vai ser, ao mesmo tempo, apresentado como alguém de extrema coragem, alguém de muita força, alguém de fato que tem toda a condição de enfrentar e vencer os filisteus, mas ao mesmo tempo muito frágil. As crenças dos filisteus eram muito diferentes. A grande diferença, primeira, é realmente a religião. Os filisteus, eles eram pagãos, eles acreditavam em muitos deuses, os israelitas acreditavam em um só Deus, mas também eles tinham diferenças na comida, no idioma, na arquitetura, quer dizer, realmente eram povos muito diferentes.